Olá! Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha de cabeça para desvendar as complexidades da economia brasileira. Vamos explorar um guia prático, sabe, para entender e navegar nesse cenário que é tão volátil, mas ao mesmo tempo cheio de oportunidades. 5.000%. Esse número parece até mentira, né? Mas ele foi o pico da hiperinflação no Brasil. E isso é muito mais que um dado histórico. É uma força que moldou a mentalidade de uma geração inteira e que, de certa forma, continua a influenciar a economia do país até hoje. E aqui a gente chega no que a análise aponta como o centro do problema. Um ciclo vicioso. O governo gasta demais, o que força os juros a irem lá para cima. E juros altíssimos acabam sufocando as empresas, travando o crescimento da economia. É uma bola de neve. Então, para conseguir navegar nesse cenário, nosso roteiro vai passar por 5 áreas principais. Primeiro, entender o tal do ciclo econômico brasileiro. Depois, ver a transição da pura sobrevivência para o crescimento. Em seguida, um manual prático para o empreendedor. Um algoritmo para a prosperidade e, para fechar, a importância de colocar o conhecimento acima da ideologia. Ok, vamos lá. Primeira parte: o ciclo econômico do Brasil. Para começar, a gente precisa entender de onde vem essa instabilidade toda que parece definir a economia por aqui. A história econômica recente do Brasil foi uma jornada bem dura, de muita tentativa e erro. Planos que congelavam preços, que congelavam ativos, eram como colocar um band-aid numa ferida muito profunda. Atacavam os sintomas, sabe? Mas a causa real do problema continuava lá, intocada. O conceito de overnight é perfeito para a gente ter uma ideia do nível de desconfiança que existia na moeda. Imagina só a ansiedade de ter que decidir todo santo dia o que fazer com o seu dinheiro para ele não virar pó da noite para o dia. Essa era a realidade de milhões de pessoas. E no fim das contas, o ponto crucial é este. Todas aquelas crises eram, na verdade, sintomas de um problema estrutural. Um governo que consistentemente gastava muito mais do que arrecadava. Para cobrir esse rombo, primeiro imprimiu dinheiro, o que gerou inflação, e depois, com um plano real, passou a usar dívida pública, o que jogou os juros nas alturas. Certo, agora vamos para a segunda parte, da sobrevivência ao crescimento. Como o mercado financeiro evoluiu dentro desse ambiente tão desafiador? A gente vê aqui uma transformação bem fundamental. O mercado financeiro, que no começo era só um refúgio para proteger o dinheiro da inflação, foi evoluindo até se tornar um verdadeiro motor de crescimento, injetando não só capital, mas também conhecimento para construir valor de verdade na economia. Terceira parte, o manual do empreendedor. Ok, diante desse cenário todo, que ferramentas práticas podem ser usadas para alcançar o sucesso? Para conseguir prosperar no meio do caos, a fonte que estamos analisando sugere um kit de ferramentas intelectual. A base de tudo começaria com estes 3 livros, que são vistos como essenciais para construir uma estratégia sólida e uma liderança que consiga navegar na incerteza. Agora, olha só que interessante essa mudança no papel do capital. Não se trata mais só de dinheiro, entende? A ideia é de uma parceria ativa. É sobre levar conhecimento, boa governança e gestão de qualidade para dentro das empresas. O jogo mudou. E agora, na nossa quarta parte, vamos para um lado um pouco mais filosófico. Um algoritmo para a prosperidade. Uma filosofia de sucesso que vai além do mundo dos negócios. Essa analogia é fantástica, né? Ela vai direto ao ponto central dessa filosofia. Comece com aquilo que se ama fazer. A paixão é o verdadeiro ponto de partida. Essa hierarquia, que vem de uma história sobre a fundação de um banco, basicamente inverte a lógica convencional. O dinheiro é apresentado como uma consequência, não como objetivo principal. A ordem é, primeiro, a paixão, depois, a excelência que nasce dessa paixão, e só então, como resultado, vem o sucesso financeiro. Então, o algoritmo é bem claro. O sucesso que dura não vem de correr atrás do dinheiro, vem de cultivar uma paixão. A dedicação transforma essa paixão em excelência, e a sociedade, naturalmente, acaba recompensando quem é excelente no que faz. Chegamos à quinta e última parte: conhecimento acima da ideologia. Essa é a peça final da nossa estrutura, a ferramenta considerada a mais importante de todas para o progresso. Esse gráfico aqui mostra um desafio bem concreto. A carga de impostos no Brasil é bem maior que a de outros mercados emergentes. E a análise conecta isso a um Estado que é visto como inchado e ineficiente, o que acaba pesando sobre a economia como um todo. A análise aqui propõe um contraste bem direto.
De um lado, o que seria a visão da ciência econômica, que enxerga o capital como um motor para aumentar a produtividade. Do outro, uma visão que o autor classifica como ideológica, que pode distorcer a realidade e levar a conclusões erradas sobre como a riqueza é criada. A ideologia, segundo ele, pode ser um caminho para a perdição. E a solução proposta para isso fica muito clara nesta citação: uma busca incansável pelo conhecimento. Isso significa dominar seu campo de verdade, ler de tudo, entender até os pontos de vista opostos. A ideia é que as decisões sejam baseadas em fatos e não em dogmas. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final. Em um mundo de tantas mudanças de altos e baixos, onde moedas perdem valor e empresas vêm e vão, talvez o conhecimento e a nossa capacidade de aprender sejam os únicos bens que realmente permanecem. Fica aí a provocação. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.